Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de lobisomens. Histórias assombradas. E como o assunto de hoje é lobisomem, não poderia deixar de mostrar a camiseta lobisomem que brilha no escuro e também está à venda lá na loja assombrada. Dá uma olhadinha lá, ó, camiseta muito linda, camiseta lobisomem, já que vamos falar de lobisomem. O lobisomem atacou a minha amiga. A moça que nos conta esse relato diz que essa história aconteceu com a amiga de uma amiga dela e essa amiga autorizou ela contar essa história. E ela já vai alertando aqui que ninguém é obrigado a acreditar, mas que pelo menos respeite. Então ela conta que no ano de 1977 ela era uma pré-adolescente, tinha lá entre seus 12 e 13 anos quando isso aconteceu. Ela conta que nasceu numa família muito pobre, pobre mesmo, e aí quando ela tinha por volta de 7 anos de idade a mãe dela se separou e aí é que a situação piorou ainda mais. Elas tiveram que morar num lugar onde não havia luz elétrica, não tinha água encanada. Ela foi para o Morro da Cruz, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela conta que naquela época, no morro, não tinha muitas casas. Era mais árvores, mato, pedreira e campo aberto. Não havia recurso nenhum. E os poucos moradores que tinham ali na época também eram muito pobres. E ela conta que a mãe dela trabalhava durante o dia, então ela ficava sozinha em casa. E como a mãe dela era muito nova, durante a noite ela gostava de sair para se divertir, enfim. E ela acabava ficando sozinha em casa à noite também, sem luz elétrica, apenas com a luz do candeeiro, ou lampião, ou uma vela. Também não havia banheiro. Eles tinham patente. Para quem não sabe, a patente é uma casinha de madeira, é uma espécie de banheiro, tá? É uma casinha de madeira com um buraco, um poço, um fosso, um buraco no chão para você fazer ali as suas necessidades. E geralmente ela é feita bem longe da casa por conta do mau cheiro. E ela conta que lá na casa dela a patente realmente era bem longe da casa, ficava lá perto do mato. E ela conta que não era uma pessoa medrosa, longe disso, ela adorava ficar na rua olhando para o céu, a noite a encantava. Mas em uma certa noite de carnaval, a mãe dela não voltou para casa e ela estava sozinha como sempre. E naquela época existia muita revista com fotonovela e ler era o passatempo dela. Enquanto ela estava ali lendo, vendo uma fotonovela, ela escutou um barulho que veio da mata que ficava atrás da casa dela. E os dois cachorros dela começaram a latir insistentemente. Aí ela abriu a janela e olhou para fora. E viu que entre as plantações de girassol que tinha ali, tinha uma plantação de girassol no fundo da casa, ela viu alguma coisa se mexer. Mas como ali tinha um monte de animal selvagem, ela não deu muita importância. Mandou os cachorros ficarem quietos e voltou a ler a sua revista. Depois de 1 hora, mais ou menos, deu vontade de ir no banheiro. Aí ela abriu a porta, né, para sair, para ir para a patente, pegou um lampião para iluminar o caminho e foi. Mas no caminho ela achou uma coisa estranha. Os cachorros dela não estavam ali com ela, o que era estranho porque toda vez que ela ia para a patente, os cachorros a acompanhavam. Mas como ela estava muito apertada, ela estava com uma dor de barriga, ela continuou seu caminho até a patente e deixa os cachorros para lá, né? Chegou lá, foi fazer suas necessidades, né? Tava lá de boa, foi quando ela ouviu um uivo que veio do mato e escutou passos. Alguma coisa correndo na direção de onde ela estava. E aí ela ouviu o cachorro dela dar um grito horrível. Nessa hora ela levantou do assento e foi para fora para ver o que estava acontecendo ali, olhando ali para o mato. E ela começou a chamar o cachorro dela. Foi quando ela viu sair ali do mato algo que parecia um bode, só que em pé. E era todo peludo. Ela disse que ele tinha cerca de uns 2 metros de altura e aquilo começou a correr na direção dela. E ela saiu correndo, gritando desesperadamente em direção à casa dela. Mas ela conta que no caminho tinha uma subida com chão de areião e ela resbalou ali nisso. O bicho conseguiu ainda puxar ela pela perna
onde até hoje ela tem as marcas das unhas. Mas daí os cachorros dela apareceram e voaram no bicho para atacá-lo. Nisso ela conseguiu escapar literalmente das garras dele e correu para casa. Entrou, fechou a porta e ela escutava o bicho bater em volta da casa. Ele batia na porta, mas era uma porrada tão forte que a casa inteira balançava. Até que o bicho foi embora. Só que ela ainda podia ouvir os uivos dele no mato. E isso perdurou até o sol nascer. A mãe dela chegou por volta das 6 da manhã e a encontrou ali em pânico, com a perna, uma das coxas, dilacerada pelas unhas do bicho. Ela tem as marcas até hoje na coxa. E ela contou tudo o que tinha acontecido para a mãe dela e a mãe dela imediatamente a levou ao pronto-socorro. Ela achou que a mãe dela nunca ia acreditar na história dela. Mas quando ela acabou de contar, a mãe dela virou para ela e disse que já tinha visto isso e que era um lobisomem e ela sabia quem era. Aí diz que ela falou para a mãe, né? Como assim? Você sabe quem é? Como assim um lobisomem? E ela falou, sim, eu conheço e você também conhece. Ele é marido da Dona Maria do Carmo. Ela conta que Maria do Carmo era a vizinha mais próxima que eles tinham. E essa vizinha contou para ela, para a mãe dela no caso, que o marido dela tinha uma maldição. E por conta disso eles vieram de outra cidade para lá, porque nessa outra cidade eles queriam matar o marido dela. E eles eram natural de Bagé. E depois desse ocorrido, eles se mudaram para a cidade de Viamão. E alguns anos depois, esse mesmo homem, foi encontrado morto no mato. Acharam apenas o corpo dele, porque a cabeça ninguém nunca encontrou. E aí está a foto da cicatriz na coxa dela. Ela diz que a foto não ficou muito boa porque ela mesma teve que tirar sozinha. Ela conta que teve que fazer 2 cirurgias de reconstrução na coxa e ainda assim não ficou livre das cicatrizes. Mas para as pessoas que não iriam acreditar em lobisomem, ela dizia que foi atacada por uma onça ou algum bicho do tipo. Mas ela diz que sabe bem o que a atacou e não foi nenhum animal conhecido, foi sim um lobisomem. O lobisomem da cachoeira que correu atrás do meu pai. O moço que nos conta esse relato mora no Acre, mas a família dele é original da Paraíba. E conta que os pais moravam em uma cidadezinha da Paraíba. E que o pai dele teve uma infância muito difícil, trabalhava com o pai dele e com mais os 9 irmãos na roça, com apenas 8 anos de idade. E o pai dele conta que sempre foi muito próximo de um irmão dele, que é 3 anos mais novo que ele. Bom, em certo tempo ele conta que ele e a família tiveram que ir embora para um lugar chamado Lamarão, que era mais afastado da cidade. E um certo dia o pai dele e o tio tinham terminado ali o serviço de cuidar das vacas e tal e perceberam que uma bezerra havia fugido, havia escapado. Então eles foram atrás dessa bezerra e eles foram pelo mato e eles acabaram chegando na casa de um primo que os chamou para brincar na cachoeira. E como eles mal tinham tempo para brincar ou para se divertir, eles aceitaram o convite, deixaram a bezerra para lá e foram brincar na cachoeira. Já na cachoeira, o primo deles começou a contar que eles estavam ouvindo barulhos estranhos ali por volta nas redondezas ali perto da roça. Diz que o pai dele não ficou com muito medo, ele tinha cerca de 11 anos na época. Só que o irmão mais novo dele, que tinha por volta de 8 anos de idade, ele sim ficou com medo. E então o primo deles foi embora e eles voltaram a procurar pela bezerra antes que ficasse escuro e que ficasse muito tarde. Eles tinham medo de levar uma surra do pai depois, né? Só que começou a escurecer e nada deles encontrarem essa bezerra, até que eles se viram perdidos no escuro da mata. Procuraram o caminho de volta para casa. Segundo o pai dele, parecia que já estava bem tarde da noite. E foi aí que eles começaram a escutar barulho de animais como se estivessem assustados. E as cabras que ficavam soltas ali no mato pararam, ficaram assim paralisadas. Foi quando eles sentiram uma presença ali na mata e olharam para trás. E ali tinha um bicho, que segundo a descrição deles, parecia um cachorro, só que era enorme
estava em 2 patas e tinha os pelos muito escuros. E disse que os olhos do animal brilhavam numa cor amarela. Quando viram aquilo, os 2 paralisaram ali também. E ele conta que o irmão mais novo dele chegou até a fazer xixi nas calças, de tanto medo, tadinho. E ele pedia, ele falava: Paulo, pelo amor de Deus, vamos embora, eu quero voltar para casa. E ele ficava repetindo: por favor, por favor, por favor. Até que o bicho começou a se aproximar deles. E aí o pai dele disse que não pensou 2 vezes. Pegou o tio dele pelo braço e começaram a correr sem rumo. E sem olhar para trás, rezando para chegar logo em casa. E aí ele falou que começou a enxergar uma luz, mas ainda ouvia os uivos que parece que se aproximavam cada vez mais dele. No entanto, eles acharam a casa deles e chegaram gritando: Mainha, mainha! A mãe saiu, foi ali fora no alpendre da casa ver o que estava acontecendo e eles se jogaram nos braços da mãe. E a mãe deles cuidou deles, eles estavam muito assustados, o coitado do mais novo estava até mijado de medo. Então eles contaram para a mãe o que aconteceu e juram de pé junto que eles realmente viram aquilo. O pai conta que ele se arrepia até hoje ao lembrar dessa história e que nunca mais eles foram procurar animal nenhum depois que escurecesse e também nunca mais voltaram sozinhos naquela cachoeira. O lobisomem que pulou a fogueira. A moça que nos conta esse relato tem 15 anos e essa história foi contada a ela pela mãe dela, mas isso aconteceu com o avô dela. Ela conta que naquela época as pessoas mais humildes não tinham assim muitos recursos para se aquecer no frio, então era comum eles fazer fogueira no meio da sala. Afinal, a casa nem piso tinha. Então, esse dia estava frio e o avô dela, junto com a família, resolveram fazer uma fogueira ali no meio da casa para se aquecerem, se aconchegarem. Até que escutaram os cachorros latindo, como se estivessem incomodados com alguma coisa, mas eles não ligaram. Até que eles viram uma coisa horrenda, que segundo eles parecia um lobisomem. O bicho veio correndo desesperado, pulou por cima da fogueira e continuou, porque ele estava fugindo dos cachorros. Eram muitos cachorros. O lobisomem entrou pela porta da sala e saiu pela porta da cozinha. Só que ninguém teve coragem de ir atrás daquilo. Eles só escutaram os cachorros uma hora lá resmungando e voltando para a casinha deles. O avô dela contava que o lobisomem ele era todo peludo, com uma pelagem preta bem escura, com orelhas como de cachorro mesmo, com dentes grandes e pontudos que saíam pela boca, saíam da boca, e com unhas enormes também. E ela conta que diz que no dia seguinte todo mundo ficava de olho nas mãos das outras pessoas, porque segundo eles o lobisomem queimou as mãos na hora que passou por cima da fogueira. Ou seja, se eles vissem alguém com as mãos queimadas no dia seguinte, essa pessoa seria o lobisomem. Um lobisomem queria comer o meu bebê. Será? A moça que nos conta esse relato diz que um dia conheceu um homem muito maduro e educado por quem ela logo se apaixonou e foi morar num apartamento com ele no mesmo bairro onde ela morava com os pais. Então nasceu o primeiro filho e ela estava muito feliz. Só que na maioria das vezes no apartamento ficava só ela, o filho e a babá, porque o marido viajava muito a negócios, então não era raro eles ficarem sozinhos no apartamento. Uma bela noite, ela estava dando de mamar para o filho dela, era umas 11 horas da noite, estava tudo silêncio, a rua estava um silêncio, até que ela começou a escutar barulho de cachorro, muitos cachorros uivando, uns uivando, outros latindo. E ela diz que o engraçado é que o barulho dos uivos, dos latidos dos cachorros, começaram longe, só que eles iam se aproximando, os latidos e os uivos iam se aproximando da casa dela, do apartamento. Sabe, era como se tivesse alguém andando pelas ruas, alvoroçando os cachorros das casas, sabe? Ela conta que os cachorros da rua estavam loucos de tanto latir, estavam latindo feito doido lá. Até que todos pararam de latir. E ela começou a escutar barulho de garra arranhando o cimento.
Ela achou muito estranho. Como pode todos os cachorros pararem de latir ao mesmo tempo e de repente esse barulho muito estranho de garras riscando o cimento bem embaixo do bloco onde ela morava? Ela diz que na cabeça dela era algum gato tentando subir pela parede. Ela conta que morava no 3º andar. Então ela colocou o filho dela na cama e foi para a varanda para ver se era algum gato que estava precisando de ajuda. E ela ficou lá olhando para baixo, olhando para um lado, para o outro e nada. Desistiu de procurar. Voltou para o quarto e continuou a dar mamá para o bebê dela, até que ela cochilou, caiu no sono. No outro dia ocorreu tudo bem, anoiteceu, a babá foi para o quarto dela e a moça que nos conta esse relato ficou em seu quarto assistindo TV junto com o seu bebê. Quando começou os latidos dos cachorros da vizinhança de novo. Novamente, os latidos começavam longe e vinham se aproximando cada vez mais para próximo do bloco onde ela morava. Aí ela desligou a TV e ficou prestando atenção. E de novo, de repente, todos os cachorros pararam de latir. E novamente o barulho de garras no cimento. E ela foi para a varanda de novo para ver o que era, se tinha alguma coisa, e não viu nada. Voltou para o quarto e ficou ali escutando aqueles barulhos de garras e começou a ficar com medo. E isso se repetiu pelo menos umas 4 vezes naquela semana. Aí ela nem foi mais para a varanda porque daí ela já começou a ficar com medo de verdade. Aí ela conta que passou uma semana, mais ou menos, depois desse ocorrido, e estava lá ela e a babá conversando, era umas 3 horas da tarde, quando ela escutou alguém bater na porta. E a babá abriu a porta. E lá estava um senhor de roupa branca, barba branca, cabelo branco e comprido. Ele era cabeludo, as sobrancelhas eram fechadas, os dentes muito amarelos e puxados para frente. As unhas dele eram compridas e sujas, sabe? Unha preta. Ela não sabe se era barro preto que tinha embaixo das unhas. E ele exalava um cheiro muito forte. Ele fedia muito, sabe? Era um cheiro enjoativo. Ele tinha os olhos grandes e pretos também. E também tinha as orelhas grandes. E as orelhas eram meio pontudas e cabeludas também. E assim que a babá abriu a porta, esse senhor entrou. Não deu tempo nem de falar nada, ele já foi entrando. E aquele senhor, com um olhar hipnotizante, já foi perguntando se tinha mais alguém na casa. E a moça respondeu que tinha mais um bebê. E a moça que nos conta esse relato disse que não estava acreditando no que estava acontecendo. E esse senhor falou então que queria fazer uma oração nela, na babá, que ele fazia uma reza e que ele veio de longe, que ele estava trabalhando. A moça que nos conta esse relato diz que estava sem reação, que esse senhor falava com elas, mas ele não tirava o olho do quarto onde o bebê dela estava. Então ele falou que iria fazer uma oração na babá, sabe, ele ia tipo benzer ela, mas tinha que ser naquele quarto, no quarto onde estava o bebê. Ela conta que esse homem deixou as duas sem reação, como se elas estivessem hipnotizadas. E ela conta que foram os 3 para o quarto. E quando ele chegou lá, ele perguntou: "Esse é seu filho?" Ela respondeu que sim. E ele ficou lá olhando o menino dormindo. E aí ela perguntou para ele: "O que realmente o senhor quer?" E ele respondeu que ia fazer uma oração. E ele fez uma oração nela e na babá. E diz que ele fedia muito. Era um cheiro desagradável. Ela falou, não era cheiro de suor, nada assim. Era um fedor de terra, de mato, não sei. Ela conta que parecia que as duas estavam em transe. Até que num momento de lucidez, ela agradeceu a ele e o levou até a porta de saída. E diz que as orações dele, elas não entenderam nada. Ele falava coisas estranhas. E depois que ele saiu do apartamento, as duas ficaram chocadas por não terem a reação de pôr ele para fora assim que ele entrou. Elas ficaram como se estivessem em transe. Tipo, foi uma loucura deixar esse homem entrar e ir até o quarto. Nunca com a consciência boa, em sã consciência, elas deixariam esse homem entrar. Já recuperadas do susto, ela, a babá e o bebê, ela pegou o bebê e desceram até a portaria do prédio, falar com o porteiro
quem era aquele homem de branco que subiu e foi bater na porta da casa dela. Elas ficaram furiosas, ela falou que ficou furiosa por terem deixado aquele homem entrar. Mas para surpresa delas, o porteiro disse que ninguém havia entrado, ele não deixou ninguém entrar. E ele nem tinha visto alguém com aquelas características. E o porteiro disse ainda que estava lá o tempo todo, se alguém tivesse passado por ele, ele teria visto. E novamente as duas ficaram chocadas, uma olhando para a cara da outra, sem entender o que tinha acontecido. Enfim, depois de 3 meses, eles tiveram que entregar o apartamento, porque os negócios do marido dela não deram certo. E ela voltou para a casa dos pais dela, que era no mesmo bairro, para passar uma temporada lá. Até melhorar as finanças, o pai dela cedeu o quarto da frente da casa para eles. E nesse mesmo ano, os pais dela foram passar um final de semana numa chácara de amigos deles lá. E o marido dela também precisou viajar. E acabou ficando apenas ela e o filho sozinhos novamente. Então ela trancou bem todas as portas e ficou lá assistindo TV até que cochilou. Só que ela acordou com um ronco muito alto, na verdade parecia um rosnado alto. A luz do quarto estava acesa, imediatamente ela olhou para o filho dela para ver se era ele que estava roncando. Aí ela baixou, colocou o ouvido no rosto dele para ter certeza, né, se era ele, se era dele que vinha o ronco. Quando ela percebeu que não era do filho dela que vinha aquele ronco. E aí ela olhou para a janela. Detalhe que a janela era de ferro, veneziana de ferro, que abre para os lados. Sabe, é uma chapa, então não tinha como ver do lado de fora sem abrir a janela. E ela percebeu que o rosnado vinha ali do lado de fora. E lembra o barulho de garras arranhando o cimento que ela ouvia no antigo apartamento? Pois agora ela estava ouvindo o mesmo barulho. O arranhado. Estavam arranhando agora a parede do quarto dela pelo lado de fora. E dessa vez ela podia ouvir o rosnado do bicho. Ela foi se aproximando da janela do quarto e era como se aquele rosnado, aquele ronco estivesse aqui, ó, no rosto dela. E ela sentiu como se aquela coisa soubesse que o filho dela dormia naquele quarto. E aí ela se agachou, sentou encostada na parede, de costas para onde da janela, ali embaixo da janela, e começou a chorar e a rezar a Ave Maria. E então aquela coisa que estava lá do lado de fora saiu arrastando os pés no chão com barulho de garras. E ela conta que na casa dos pais dela tinha muro alto e portão fechado. Não podia ser gato nem cachorro que tivesse entrado. Além disso, o barulho de garras ali era muito alto para ser de um bicho desse tamanho, de um cachorro, de um gato. Era assim algo pesado, um animal grande, que fazia barulho da garra arranhando o cimento conforme andava. E foi indo até que ela não escutou mais os barulhos. E naquela noite ela não dormiu, é óbvio. Ela passou a noite toda rezando para aquela coisa não voltar mais. A moça que nos conta esse relato termina dizendo que viu vídeos aqui no canal falando que lobisomens vão atrás de mulheres com bebês. E ela se pergunta, será que isso que visitou o apartamento dela era mesmo um lobisomem? Talvez atraído pelo cheiro de criança nova, ele foi até o apartamento dela e durante o dia foi, como homem, pessoalmente ver o filho dela? E como explica o ocorrido na casa dos pais dela? O que, ele seguiu o cheiro? O que foi tudo isso? Antes de continuar, é claro que tem o recado das camisetas. Não se esqueçam de dar uma fuçadinha lá na Loja Assombrada, que agora a gente tem camiseta branca à venda, tá? Então temos 3 estampas que estão na pré-venda, são muito legais, estão com um preço muito joia também. O link tá aqui na descrição. Meu avô capturou um lobisomem. A moça que nos conta esse relato mora no interior de Ponta Grossa, no Paraná. Ela conta que o avô dela, Simão, um alemão muito bravo, tinhoso, que se ele falasse que pau era pedra, ele morria teimando. E ela conta que o avô dela casou muito cedo, que o filho mais velho dele, o Alfredo, era só 20 anos mais novo que o pai. E na época o tio Alfredo já era casado e como não tinha muito dinheiro, ele acabou que ficou morando ao lado da casa do pai dele, o avô da moça que nos conta esse relato. E pelo que o pai dela, o Pedro, conta, o tio Alfredo tinha lá por volta dos seus 25 anos e o pai deles, né, o avô dela, tinha por volta dos seus 45 anos.
E eles moravam num sítio onde tinha vários animais, porcos, galinha, boi de corte, vaca, enfim. E quando foi numa quaresma, essas galinhas começaram a desaparecer. Eram várias por noite que desapareciam. Naquela época, ela disse que o avô tinha um monte de galinha, porque naquela época não era todo mundo, assim, a gente não tinha dinheiro para cada vez que faltasse carne, você vai lá no mercado comprar. Então, né, faltava comida, ia lá, matava uma galinha e comia a galinha. Afinal, o mercado ficava a 1 dia de distância da casa do avô. Então, se comia o que se podia criar. Encasquetados ali com tanta galinha morrendo e tanta pena, tudo por volta ali do galinheiro, eles encasquetaram que o que estava matando as galinhas era um lobisomem. Se fosse outro animal, os cachorros da propriedade iam atacar, iam para cima desse bicho. Mas quando aquele animal aparecia, o que provavelmente comia as galinhas, os cachorros, eles saíam latindo, mas era um latido de choro. Eles saíam chorando, querendo se esconder. Eles corriam para bem longe dali. E o avô dela, macho que era, e o tio, tinhoso que só, resolveram dar um fim, dar um basta naquela situação. Afinal, o bicho estava acabando com o sustento deles. Assim, em uma noite, o avô e o tio dela colocaram uma taia de corda em uma porta que fechava de cima para baixo no galinheiro e se certificaram de que não havia mais nenhuma outra saída para o bicho escapar. E o tio dela colocou uma corda bem comprida que amarrava numa árvore. Dava uns 8 a 10 metros do galinheiro até a árvore onde a corda estava amarrada. E eles esperaram uma noite e nada. Outra noite e nada. E assim foi. Sei lá, que talvez o bicho sentisse o cheiro daquilo. Até que eles nem estavam mais esperando a visita do bicho. Quando uma noite o grito das galinhas acordou eles de madrugada. E o avô e o tio dela foram pé por pé para perto daquela árvore e cortaram a corda. E saíram correndo com medo do bicho escapar, né? Vai que o bicho escapa, afinal era um bicho desconhecido, ninguém sabia, né, do que era capaz, ou melhor, correr. E eles voltaram para casa e ficaram lá que nem conseguiram dormir direito aquela noite. Quando o dia clareou e o bicho se aquietou ali dentro do galinheiro, eles foram para lá. E para surpresa deles, havia um homem nu lá dentro do galinheiro. Era um senhor magro, muito judiado da vida. E quando o avô abriu a porta do galinheiro, o senhor só colocou a mão no rosto por conta da claridade do dia e pediu perdão para eles, que aquela era a sina dele e que ele também precisava comer. E o avô dela abriu e deixou ele embora, mas avisou que se aquilo acontecesse de novo, a próxima vez ele ia sair de lá num caixão. E aquilo nunca mais aconteceu. Um lobisomem atacou minha casa quando eu era um bebê. O moço que nos conta esse relato tem 22 anos e mora no Rio de Janeiro, mas é natural de Forquilha, no Ceará. E é lá no Ceará onde se passa o relato que os pais dele contam para ele até hoje. Ele conta então que os pais e ele, na época com 9 meses de idade, moravam numa casinha bem simples, bem humilde, no sertão do Ceará. E numa noite, quando já estava todo mundo dormindo, a cadela que eles tinham começou a latir muito em direção à porta. E o pai dele, que já estava incomodado com os latidos, abriu a porta e colocou a cadela para fora. E ela saiu correndo para o escuro. E aí depois que o pai dele trancou a porta, ele ouviu uns latidos da cadelinha, mas como se ela estivesse apanhando. Aí a mãe dele acordou e perguntou para o pai dele o que é que estava acontecendo. Mas antes mesmo dele responder, eles ouviram arranhões na janela do quarto. E esse barulho, ou o que causava o barulho, começou a rondar a casa. E aquilo rosnava, rodeando a casa e parecia que estava com raiva. E a mãe dele contou que ele, bebezinho, começou a chorar. E o pai dele pedia para ela fazer ele parar de chorar e pegar ele e ir para o quarto. Então o pai dele pegou o facão e ficou olhando para a porta, pronto para deter o que queria entrar na casa dele. O pai dele disse que aquele rosnado, aquela coisa ficou rodeando a casa por cerca de 30 minutos. E quando deu 4 e pouco da manhã, que o sol começou a nascer, aquilo parou.
E aí, com o sol já começando a aparecer, o pai dele abriu a janela da sala devagar e com o facão na mão. Depois o pai dele abriu a porta e viu sangue no chão. E aí ele começou a seguir o sangue e acabou encontrando a cadelinha deles, estraçalhada, morta atrás da casa. Diz que os arranhões na cadela chegavam a dar 2 palmos e eram muito profundos. E depois desse ocorrido, eles foram logo morar em outra casa, próximo à casa da avó do moço que nos conta esse relato, mãe da mãe dele. E é isso aí, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse relato. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Cuidado com os lobisomens.